Oi, pessoal. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com a Liz e com a Sofia. Já chegamos da escola, já se fazem uns 45 minutos que tomaram a medicação. Elas são autistas. Essa é a Liz, ó. Essa é a Liz, suporte nível 2. Ela ainda não tá dormindo, sabe, pessoal? Vocês olham bem pra carinha dela que ela não tá dormindo ainda, viu? Aquela dali, pessoal, é a Sofia, ó. Sofia, ela é autista também. Investigação de TDAH. Então, pessoal, voltando pra mim aqui. Ontem nós ficamos sabendo, aqui acontece de tudo, tá? A Alice tá com tosse. Aí a gente interrompe um pouco o vídeo. Mas, ó, gente, vamos lá. O nosso foco principal hoje é que ontem nós descobrimos que a Sofia, ela pode ter tá em investigação para o TDAH. Até então a gente não sabia, mas agora a gente tá com essa investigação. Da Liz a gente já sabe o certo, porque a Liz ela é autista de suporte nível 2. A Liz, gente, a gente começou a ter problema com a Liz. Eu desconfiava da Liz desde que a Liz tinha... Na verdade, desde que a médica me entregou a Liz, eu tinha um certo desconfiamento. Assim, eu não sabia do que se tratava. Eu não sabia que era autismo, não sabia de nada disso. Mas eu sabia que tinha algo de errado havia acontecendo com a Liz. Por quê? Porque a Liz, mesmo que a criança ela é muito assim, desanimada, não é desanimada a palavra certa. A palavra certa é que a criança acabou de nascer, né? Então ela não tem assim, não sabe muito sugar. Mesmo naqueles primeiros dias, eu assim percebia que não era assim algo, não era assim coisa comum. Porque a Liz ficava com o peito na boca e ela não sugava. Mas aí sabe o que eu fazia? Eu espremia e botava, assim, espremia mesmo peitando na boca dela para poder o leite ir. Mesmo assim ela não engolia o leite, ela ficava com o leite parado na boca. Então, isso pendurou, gente, nossa, isso foi por muito tempo. Foi dando 1 mês, foi dando 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eu pensei que só fosse naquele iniciozinho. E aí, enfim, ela não queria sugar, não queria mamar, então eu falei, então aí o médico passou então uma fórmula, né, pra poder, assim, tá dando, alimentar ela também com a mamadeira e com o peito também, fazendo estimulação no peito, porque o peito é a melhor opção hoje pro bebê, é o peito. Então eu fui ali tentando com a Liz, e a Liz nada, gente, nada. Quando eu fui fazer a introdução da mamadeira, gente, quem disse que eu, assim, achei que, assim, pensei que fosse pegar a mamadeira, gente, não pegou de jeito nenhum, de todas as formas. Eu insisti por um bom tempo, isso era todos os dias. Eu botava o peito na boca dela, assim, né, no período, botava... tentei com a seringa, tentei botar no copinho, o peito mesmo, tirar o leite, botar, ela não pegava de jeito nenhum, ela não queria mamar, ela queria dormir, muito sonolenta, queria só dormir, enfim, gente, o tempo se passou, logo assim, a Liz, ela veio com... O tempo foi passando, a introdução alimentar foi acontecendo, mas a introdução alimentar, na etapa dela, na fase da criança que tem que fazer introdução alimentar, eu fui fazendo. Chegou a fase das frutinhas, chegou a fase da papinha, tudo. A frutinha, ela não aceitou. A frutinha, gente, ela não aceitou. Então... Quando chegou nessa parte da frutinha, gente, foi desesperador também. Ela não queria aceitar a frutinha, não queria aceitar nada que você desse pra ela. Não tinha nada assim que era muito saboroso, não existia nada. Eu falei, gente,
Por isso que eu falei pra vocês que desde que o médico me entregou ela nas primeiras horas pós-cesariano, porque ali foi uma cesárea, eu percebi que havia algo assim, aquela famosa frase que as pessoas falam, coração de mãe, ele não se engana. A minha filha estava perfeitinha, não tinha, aparentemente você olhava para ela, não tinha nada nela, nada, aparentemente você olhava assim, não tinha nada. Mas, gente, sabe aquele coração assim, quando o médico me entregou, e aí quando eu fui, né, logo naquelas primeiras horas, assim, passado-se um tempinho, porque eu tive ela, era 16h40 da tarde, e logo passou um tempinho, né, o médico foi fazer o processo com ela, que eles fazem mesmo, né, e aí eu cheguei no quarto primeiro do que ela, cesariana, cheguei no quarto primeiro que ela, e depois eles logo trouxeram ela, e aí foi liberado para poder lá, para fazer a amamentação. E aí, né, eu naquele processo fui fazer a amamentação dela, tal, e aí foi como eu expliquei lá no início do vídeo. Ela não quis, e aí foi aquelas tentativas, tem várias tentativas, e assim a gente recebeu alta. Mesmo assim, gente, nós tivemos alta, tá? Ela teve alta, mesmo não, assim, né, não sugando, porque eles achavam que, tipo assim, vai passar esse tempo, ela vai sugar, não vai ser normal. E aí tivemos aí começou os nossos grandes desafios, sem possibilidade, sem chance nenhuma de passar na minha cabeça que era autismo, ou que, até porque é muito bebê, era muito nova, sem possibilidade nenhuma, nada. E nem que, assim, saberia que não estava dentro dos parâmetros normais, mas sem chance alguma de pensar que era um autismo, até porque eu não tinha noção do que era, não tinha estudado, não havia, assim, eu particularmente não havia nenhum caso falado assim, comigo. Eu saberia, assim, que existia, mas não era uma coisa assim que eu havia não é que me havia me interessado, não era uma coisa que eu havia procurado, assim, alguns comportamentos que poderia demonstrar isso, até porque é muito bebê, né? Então, assim, não tinha como eu pensar nessa hipótese, de hipótese nenhuma, até porque eu nem pensava nisso. Gente, como eu falei pra vocês, eu fiz a introdução, gente, aí quando chegou na fase da papinha, o médico me aconselhou, então, já que ela não pegava nenhum tipo, nem o doce, nem o sal, porque tem uma criança que tem o paladar talvez aguçado pro doce, que seria a mamadeira, mas também ela não tinha, eu fazia o seguinte, eu passei, que eu já tinha tentado de todas as formas na introdução, e ela não ia de forma alguma, aí eu cozinhava, fazia a papinha dela e colocava na mamadeira, pra ver se pelo menos na mamadeira ela ia puxar alguma coisa, porque no pratinho, nada disso funcionava, nada disso funcionava. E na mamadeira também não funcionou, gente. Não funcionou na mamadeira. Eu fazia bem ralinho mesmo, pra ver se ia. Uma coisinha de sal na mamadeira também. Nossa, foi tentativa zero. Mas eu não tentei, gente, uma vez, uma semana, 15 dias. Não, eu tentei por um bom tempo. Eu fiquei tentando, até fazer com que ela se adaptasse àquilo dali. Mas foi chance negada. Enquanto isso, eu ficava com o peito também, tentando no peito, para fazer com que a minha preocupação era a alimentação dela. Eu ficava com o peito assim, botando ela, estimulando ela toda hora para poder ela mamar assim. Mas ela passava mais com o peito assim, ela engolia bem. Nossa, gente, era muito lento, ficava aquilo na boca assim, a boca cheia. Ela ficava assim, tipo assim, uns 40 minutos com aquilo na boca parado, até engolir. Era bem assim, bem lentamente, e não sugava, porque eu espremia, botava na boca dela e ela não sugava. Ela tinha força, mas na verdade o médico dizia que ela era assim, um pouco, não era desanimada a palavra certa, era sonolenta. E eu não sei se a palavra certa era desanimada, mas ela assim era muito, não tinha assim essas iniciativas de uma criança assim que com tentativas sugaria. Gente,
Aí foi indo, até que assim, demorou-se um bom tempo e nada acontecia, aquela angústia, o tempo foi passando. Quando ela chegou nos 6 meses assim, ela ficou 6, 7 meses, ela ficou bastante agitada. Nos 6, 7 meses ela assim já foi assim bastante agitada, nervosa, mas aí algumas mães entram, né, que acham que é assim, né, algumas acham que é normal por conta do dentinho, por conta de alguma coisa. E ela ficava inquieta, começou a ficar inquieta, né, nessa fase de 6, 7, 8, começou a ficar muito inquieta, nervosa, fazia esse movimento assim, ó, com a cabeça dela mesmo para trás, assim, ó. Fazia assim com a cabeça assim para trás, para bater com a cabeça na parede. E eu ali observando aqueles comportamentos. Observando, anotando. Ficava assim, com a cabeça para trás. Aí ela, assim, eu ensinei ela, incentivava ela, né? Assim, é aquela fasezinha que ela tá balbuciando, aquela coisa toda. Aí eu ficava falando pra ela, assim, falar, ô filha, fala água, o que a minha filha quer, o que a Liz quer. A Liz quer água, ensinava ela água, Liz, água. E ali, gente, ela foi, nossa, ela se despertou por um monte de palavrinhas, E quando a Liz, eu tô pulando algumas etapas, mas eu vou gravar pra vocês certinho as etapas, porque eu tenho algumas coisas anotadas, tô pulando um pouco, só pra vocês entenderem. Quando a Liz foi na fase já que ela já tava falando tudo, lá por volta de um ano e meio, mais ou menos, pronto, ela parou de falar tudo que ela havia aprendido. Tudo que eu havia ensinado para ela e tudo que ela falava, ela simplesmente parou de falar. Como assim, Thaís? Ela não falava mais. Ela ficava quieta, ela não falava mais. Eu falava assim, o que você quer? Aí ela começou mais a apontar, assim, né? Ir lá nas coisas, ou apontar o que ela queria, aquelas coisas todas. Ela apontava algumas coisas, ou ela mesmo ia lá nas coisas assim, ia em direção ao que ela queria, mas assim, a fala mesmo, ela não falava. E aí eu já tinha um problema com a alimentação, tanto hoje ela tem seletividade alimentar, eu já tinha um problema com a alimentação, e eu estava assim, já comecei a já ficar um pouco mais, aí nessa fase, gente, essa fase que eu falei pra vocês, eu estava com um problema na alimentação e ela era acompanhada frequentemente pelo pediatra. Até então o pediatra falou que era comum, que era normal, que não tinha assim, que não via nada assim. E eu não queria botar nenhuma doença na minha filha, eu não queria que a minha filha fosse nada disso, não queria que a minha filha fosse autista, que não é uma doença, tá? Eu não queria que minha filha fosse autista. Mas eu percebi que, assim, que era uma coisa, assim, mais... Não vou dizer pra vocês assim, não era uma coisa comum, não era uma coisa passageira. O quadro estava se agravando. Eu assim... E eu ali insistindo com os médicos, falando. E aí, como eu ia em postinho, gente, então vocês sabem que em postinho troca muito de pediatra. Então, assim, foi indo, e a Liz, ela não se desenvolvia dentro dos parâmetros que estava para uma criança normal se desenvolver. Então, eu comecei a ficar muito preocupada, até que eu peguei uma médica, assim, muito boa, e aí ela fez um encaminhamento para uma avaliação comum, para levar na neuro, para saber se, assim, se tinha alguma dificuldade assim, motora em si. Ela tem um problema assim, que ela anda e cai, mas por conta do pezinho dela, por conta do pé.
Mas assim, o andar, ela andou, ela engatinhou, né? Ela engatinhou e andou. Não tinha, assim, problemas, assim. Então foi para neuro para uma avaliação. Eu queixava muito da comida. Os médicos falavam assim que poderia ser uma adaptação, mas assim, essa adaptação que nunca, assim, que era para me mudar, trocar. Então o que eu fazia? Eu tava lá na cadeira de alimentação, cortava as frutas, cortava tudo para ela ver o que ela ia comer, deixava ela fazer aquela coisa toda. E mesmo assim não ia. Eu tentei por várias vezes, eu queria fazer com que ela assim comia como uma criança normal, como eu sempre fui. Eu assim, na minha vida, desde que depois que eu saí de um orfanato, eu sempre fui ser babá, sempre gostei muito de cuidar de criança. Então, eu sabia assim algum desenvolvimento, mas quando a gente chega a ser mãe mesmo, que a gente vai cair na realidade, né? Mas eu cuidava das crianças, então eu sabia que tava assim, que a minha filha não tava assim se desenvolvendo dentro dos parâmetros normais. Porque uma coisa não é fazer uma comparação de uma criança com a outra. Uma criança é diferente da outra, outra vai ser diferente, pode ter a mesma idade, mas são diferentes. Um autista é diferente do outro, nenhum é igual ao outro. Então, assim, mas eu sabia que dentro do parâmetros normal para uma criança na idade dela, ela estava com falhas, assim, com falhas graves, como a médica falou, né? Então, gente, eu vou terminar essa parte porque o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou falar dessa parte e depois eu gravo outra parte para vocês falando. Hoje a Liz é TEA, Liz é suporte nível 2. Liz é verbal, algumas palavras ela fala, mas a maioria ela fala muito enrolado, ao ponto da gente não conseguir entender mesmo. E quando a gente não consegue entender, ela bate a cabeça na parede, ela se morde, ela fica muito nervosa, entendeu? Mas eu volto a falar nessa parte, eu volto a falar pra vocês. Beijo, assiste até o final, dê bastante like, se inscreve no nosso canal, nós precisamos crescer, tá, gente? Pra ajudar as meninas, são 2 autistas, como eu mostrei pra vocês, pra ajudarem elas nas terapias, nos exames, e eu creio que através daqui vocês podem ajudar a gente. Beijo, fique com Deus.